Como vocês estão? Eu espero que estejam bem. Eu louvo ao Senhor pela nossa vida, né? Por tantas coisas poderiam ter acontecido conosco, mas o Senhor nos preservou a vida. E talvez a gente até reclame às vezes, mas o Senhor é bom e Ele sempre sabe o que faz. Pensando sobre isso, nós estamos aqui reunidos mais uma vez para ouvir uma história de superação, de renovação, de encontro com Cristo e de luta diária. Talvez as pessoas pensem que para o cristão é super fácil ser crente, ir à igreja, orar todos os dias, ser missionário, participar do Projeto Caleb ou qualquer outra coisa. Mas assim, só Deus conhece as nossas lutas e o nosso interior. E só Ele sabe o que nós passamos. Assim, não é uma máscara, mas Cristo nos ajuda a suportar os pesos da vida. Só que ainda existem coisas dentro de nós que só Ele conhece, né? E eu creio que só Ele, com certeza, pode curar. Eu estou aqui com um amigo, um irmão, um ser humano que eu amo demais. Eu não sei o que falar. E eu estou aqui a caráter, deixa eu mostrar a vocês a minha camisa do Ano em Missão, porque o Senhor me deu o privilégio imenso de participar do projeto Ano em Missão, na cidade de Rio de Contas. Um beijo para o pessoal de Rio de Contas. Eu sempre envio mensagens para eles, e eu morro de saudade de vocês. E lá eu conheci muitas pessoas, e muitos deles estarão aqui depois, bem como o meu esposo. Um dia eu vou parar para contar a história da gente. Aí você vai ser chamado, Gu, para ser testemunha desse momento. Testemunha. O meu amigo Gustavo Chaves, o meu irmão, que eu considero demais, que eu tenho um apreço imenso, extremamente inteligente. Ele me fala coisas assim: você pode botar, ligar isso aqui que dá certo. Eu falo, mas você é muito inteligente. Eu nunca pensei isso, sabe? E porque eu sei que Deus te capacita, né? Assim como capacita todas as pessoas. E eu estou aqui com ele para ele contar um pouco para a gente hoje de como ele conheceu a Cristo, das experiências que ele teve. Como eu falei, nós somos para este projeto de missão, como foi para ele, né, o que enriqueceu, como ele está vivendo agora. Ele vai abrir aqui para nós um pouco do seu pessoal, né? Porque o desejo nosso é sempre o mesmo: enriquecer a vocês todos com a palavra de Deus. Jeremias 29:11, eu não me canso de dizer, diz a mesma coisa. Eu sei os pensamentos que eu tenho para você, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar a você o fim que você espera. E o Senhor tinha planos para a vida de Gustavo. Antes mesmo dele nascer, o Senhor tinha planejado muitas coisas para ele, e planejou um futuro lindo, uma eternidade ao lado de Deus. E é sobre isso que ele vai contar para a gente hoje. Eu quero convidá-lo para dar um oi para o pessoal, e depois nós vamos fazer uma oração e começar. Boa tarde, ou bom dia, boa noite, não sei quando você vai ouvir, né? Mas, como a Leilane falou, eu me chamo Gustavo, né? Como ela acho que já me apresentou bastante, então dispensar apresentações. E caso você queira me conhecer, vá para o céu que a gente vai ter a eternidade para se conhecer. É ótimo. Eu pensei que você ia mandar o seu Instagram. Me siga no Instagram. Me siga no Twitter, né? Então, como ela falou, foi um prazer imenso poder participar do OIN, que é um projeto fascinante e espetacular. E nos dá a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas. É o exemplo de Leilane, de Alisson. Eu não vou falar de Alisson, porque senão a gente vai passar a tarde toda falando bem dele, né? Mas foi muito bom, sem palavras para poder descrever. E estamos aqui hoje para começar a contar um pouco da nossa história. Como a Leilane falou, o nosso objetivo não é se engrandecer, mostrar o quão a gente é bom, mas o quão Deus é misericordioso e gracioso na nossa vida, né? Amém. Então vamos começar? Para começarmos, para dar início, vamos fazer uma oração. Querido Senhor, obrigada porque o Senhor é bom. Já falamos isso tantas vezes do início do vídeo para cá e é verdade. O Senhor nos preservou a vida porque o Senhor nos ama e o Senhor tem planos para nós. Planos de paz e não de mal. O Senhor não destrói porque o Senhor é criador. E louvado seja o seu nome por isso. Neste momento de apreciação do teu poder, que nós possamos ser preenchidos pela tua graça, pelo teu Espírito Santo, e que outras pessoas possam ser tocadas por este testemunho mais uma vez. O nosso desejo é sempre te glorificar, e que isso seja feito no nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, Gu? Conta para mim, para nós todos, como foi a sua infância? Eu acredito, pelo que eu lembro, você não nasceu num lar cristão. Então, quais referências você teve de Jesus? Você era levado para algum segmento religioso? Você estudava a Bíblia? Você pensava em Deus? Tipo, eu lembro quando criança, eu pensava muito no céu, também porque eu cresci num lar adventista, né? Então eu pensava que eu tinha que ser uma boa menina, porque senão eu não ia para o céu. Talvez tenha tido pensamentos diferentes dos meus, porque
não vivíamos no mesmo contexto. Então, como foi a sua infância? Fala para mim. Bom, acho que é meio dividido a questão do lar cristão, por quê? Minha mãe teve contato com o evangelho, com a igreja adventista em especial, né? Na sua infância, na sua adolescência, só que quando ela nos teve, eu e meus irmãos, ela já estava afastada da igreja, né? Pelo lado bom, a nossa mãe foi uma mãe exemplar, no sentido de nos ensinar as coisas certas, mesmo estando fora da igreja. Quando eu tinha cerca de 8 anos, me lembro muito bem de que ela foi convidada para ir para um PG, né? E levava a gente como o consórcio, né? Como o pessoal brinca, levava a gente por tabela ali e a gente tinha um contato ali, né? Todo lugar onde eu passo, eu conto minha experiência de conversão, que não é uma história tão fascinante, mas algo até engraçado. Que eu ia para o PG por causa da comida. Eu gosto muito de comer e eu sempre lembrava que nos PGs tinha comida no final, e eu gostava disso. Né? E aí, como tem até uma brincadeira na internet, né, algum meme, que fala que a gente vai em busca do cobre e no fim a gente encontra ouro, né? Eu ia em busca da comida no final, mas lá eu encontrava Jesus, eu encontrava mensagens bem legais. Eu lembro que a moça que dirigiu o PG, ela chamava a gente, sendo criança, né, para fazer peças. Nunca me esqueço das peças que ela vinha nos guiando ali. E esse foi o primeiro contato que a gente teve com a mensagem, com o evangelho, foi através de um pequeno grupo. Depois, posteriormente, a gente teve contato com a igreja também, com os eventos, JA. E a partir disso, foi um processo um pouco rápido, né? Por quê? Meu irmão mais velho, ele recebia alguns estudos de um jovem missionário da igreja na época, né? E eu indiretamente, até comentei contigo lá em Rio de Contas, né, que eu era tímido bastante ao ponto de não querer falar com ninguém e não querer ouvir ninguém. Mas meu irmão, ele recebia estudos bíblicos no quintal de casa e eu ficava do banheiro de casa ouvindo estudo bíblico. Não era assiduamente, né? Deveria ser, mas não era assiduamente, mas sempre acompanhava ali e achava legal aquele conteúdo. E posteriormente, meu irmão se batizou em abril de 2006. Logo depois foi minha mãe e meu irmão do meio, no mês de setembro, no batismo da primavera, eles se batizaram. E foi no final de um evangelismo público, né, com bastante gente. Tava tendo um mega batismo em um ginásio de esporte. E o rapaz que estava preenchendo a ficha da minha mãe, ele brincando, ele falou assim: olha, todo mundo vai se batizar em sua casa, menos você. Por que você não vai se batizar? Eu falei: eu vou. Ele olhou para minha cara, se assustou, né? Olhou para mim: ele pode? Ela falou: se ele quer, ele pode. E eu lembro que a única orientação que passaram para minha mãe é que, assim, olha, ele tem 8 anos, ele é muito novo, mas a orientação que a gente te passa é para que você guie ele nos caminhos corretos, né? E assim, consentiram, me batizaram, e graças a Deus, que permitiram, né, eu ser batizado, que até aqui o Senhor tem me guiado. Né? Eu brinco, costumo brincar que até 8 anos eu não cometi nenhum pecado, mas batizei, né? Eu fui convertido para a glória de Deus. E aí iniciou um processo bastante longo, né? Que é a caminhada com Cristo. Entendo. E assim, você disse que era muito tímido, então você não queria participar dos estudos por causa disso? Ou, tipo assim, como se não quisesse dar o braço a torcer, ou por vergonha mesmo de chegar perto? Como era isso? Era vergonha, literalmente vergonha. Eu tinha muita dificuldade até mesmo para falar com as pessoas da minha família de casa, assim. Eu tinha certa dificuldade. Hoje eu sou muito falastrão. Eu tenho que me controlar para parar de falar. Mas era a dificuldade que eu tinha, né? Até isso foi vencido, né? Que bom. E você tinha 8 anos, né? Muito cedo. Muito cedo não. Eu vejo alguns pais falando assim que não vai deixar porque é muito criança. Mas você já entendia, né? A partir do momento que você compreende que você precisa de um salvador, já é o momento de se entregar a Jesus, né? E aí a Bíblia diz, vão para todos os lugares, batizando e ensinando. Você se batiza. Nossa maior dificuldade é querer que as pessoas aprendam tudo antes de se batizar, e não vai ser assim. A caminhada é um processo, então você aprende boa parte, então, o que eu posso dizer como base, e depois você vai colocando os fundamentos, né, da casa, que é você mesmo, que é o templo, e como no seu caso, louvado seja Deus por isso, você continua aos pés do Senhor. Realmente muitos saem, porque às vezes vai por influência e tal, mas você continuou, louvado seja Deus por isso. Mas assim, conversão, momento de conversão, quando você assim, por exemplo, você foi batizado, você não tinha pedido, você poderia ter pedido, mas você não pediu.
a pessoa, o secretário que estava preenchendo a ficha ali foi tocado e chamou. Mas aquilo ali você já entendia o que é ser crente, o que é ser cristão? Você já entendia isso? Bom, né, acho que ser cristão na sua totalidade, eu não entendia quando era criança, né? Como você falou, o básico eu entendia de que, sim, o mundo tinha um problema que era o pecado e Deus tinha a solução que era a graça de Cristo, né? Isso eu tinha entendido já com 8 anos de idade. Mas as outras coisas que também são importantes entender, eu vim entendendo ao decorrer das coisas. Eu não sei dizer ao certo quando aconteceu de fato uma conversão, né? Mas cada dia, cada evento, cada coisa que eu participava ali, entendi um pouco sobre quem era Jesus e o que ele queria para mim, né? E isso foi se estendendo até a minha juventude, a minha adolescência ali, em que eu sempre fui um pouco diferente. Acho que por questão da timidez, eu sempre me afastei muito das pessoas e sempre tinha pensamentos, não eu era o do contra a todo mundo, mas todo mundo ia numa vertente, eu sempre seguia por fora, né, de todo mundo ali. E eu já entendia o que Jesus queria para minha vida e tudo mais. Não sei dizer, com 12, não tenho idade certa, Jesus tocou no meu coração e isso aconteceu. Sempre foi um processo natural. Foi me ensinado como fazer, quando fazer e tudo mais, e assim eu fazia. Mas sim, eu tinha entendido que Jesus tinha me chamado, tinha entendido que Jesus me capacitava, tinha entendido que Jesus estava comigo em tudo aquilo que eu fazia, em programações, em estudos bíblicos. Me lembro bem que, mesmo criança, com 8 anos de idade, minha mãe ia aplicar um estudo bíblico com alguém, ela ia junto com a líder do PG, lembra? E eu ia acompanhando, ouvia as mensagens, eu recebia outros estudos bíblicos, né? Eu não recebi o primeiro, mas eu recebi ali, ia receber instruções, ia percebendo como as coisas aconteciam, e assim eu fui crescendo. Como falei, eu não sei apontar bem assertivo qual foi o ponto em que mudou a minha vida assim, por completo. Mas, na verdade, eu acho que ninguém sabe apontar, porque, assim, o processo do trabalho do Espírito Santo, pois não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor, começa de uma forma invisível que você não sabe. Quando você vê, você já não sabe viver sem Jesus, você já o ama, você o serve. E só de você estar ouvindo, parando para ouvir, já é o trabalho do Espírito Santo. Porque as pessoas, por exemplo, recebem às vezes um folheto, alguma coisa, não quero ver, despreza. Mas você parou para ouvir, você deu atenção, né? E isso foi dando espaço, e ele foi trabalhando aquele trabalho minucioso na sua vida. Você falando sobre sair com a sua mãe para dar estudos, me faz ver, por exemplo, a importância de nós estarmos guiando nossos filhos, quem tem filho, no caminho do Senhor. Levando, quem sabe, para um estudo, para um projeto como um projeto Caleb, por exemplo, que é possível levar dependendo da localidade, levando para aprender, porque assim, a palavra do Senhor nunca volta vazia, nada é em vão. Então a criança vai ouvir, vai aprender. Eu vi um vídeo uma vez da mãe, uma mãe estava fazendo um dos projetos, cada um salvando um, e ele orou pela professora, e a mãe conta no vídeo que ela estava fazendo a leitura do livro com ele, que era um livro para crianças do mesmo projeto, e ela achou que ele não estava entendendo nada. Estou lendo. Mas ele orou pela professora. A mãe começou a dar estudo bíblico, a professora, acho que a professora até se batizou. Porque todos nós nascemos no reino de Deus, nascemos como missionários. E nós podemos fazer alguma coisa assim. Então, meu filho é muito pequeno, mas ele entende. Ele sabe, ele vê o seu exemplo. Você está indo a estudo, ele pode também participar, abrir uma Bíblia, ouvir já é alguma coisa, né? E isso também é como um apelo, né? Guie seus filhos no caminho. A gente não pode só falar. Faça isso. Nós temos que fazer e levá-los, né, para juntos, acompanhá-los. É uma coisa que eu sempre falo com minha mãe, só complementando ao que você vem dizendo, né? O texto de Provérbios que fala, ensina a criança no caminho que deve andar. Às vezes a pessoa tem a visão de que eu devo guiar a criança, mas apontando para ela onde é o caminho. Só que o texto dá a conotação de que eu tenho que ensinar dentro do caminho, ou seja, eu tenho que caminhar e ensinar a criança a caminhar no caminho que eu já estou caminhando. É um pouco redundante, mas foi isso que minha mãe fez, né? Minha mãe, ela estava nesse processo de caminhar com Cristo e ela, guiando nós três, ela mostrou que, ó, esse é o caminho, ande por ele, ande assim como eu estou andando também, né? E eu louvo a Deus pela mãe que ele me concedeu, porque ela soube muito bem, como eu falei, bem prematura, né, com 8 anos de idade ali me batizando, mas ela soube mostrar quem era Jesus para mim e eu me apaixonei por ele. Exatamente, não tem idade, né? E como eu disse, a partir do momento que agora
o processo, você entendeu o caminho. Agora você vai palmilhando este caminho aos poucos e chegando lá, com certeza. Então, aí você conheceu a Jesus, você se batizou, e para se firmar, porque assim, nós nos batizamos, eu sempre digo isso, eu estava falando com alguém recentemente, eu não lembro, um recém-batizado, eu falei da importância de não ficar no banco. Se você é cristão, você entende essa expressão, né? De não ficar à toa, assim, à toa não, mas só olhando, só ouvindo pregação e tal. Até mesmo ouvindo pregação em casa não, está errado. Mas nós temos que contribuir de alguma forma. A obra do Senhor é carente, assim, de pessoas que queiram fazer. Então, eu tenho uma facilidade para lidar com criança, eu vou ajudar, eu vou me oferecer. Eu tenho uma facilidade para cortar papel, para limpar a igreja, eu gosto, eu tenho que fazer alguma coisa. Para se firmar neste caminho que você já sabia que era o certo, o que foi que você fez? Do que você participou? Dentre isso, você também já pode falar do Ano em Missão, se você quiser. Mas, assim, do que você participou desde o início, como você contribuiu, né, para o seu crescimento, porque isso também é para nós, e para o crescimento da obra de Jesus. Bom, essa pergunta é bem interessante, né? Porque eu tenho essa mesma visão de que o que alimenta, e a Bíblia diz isso, o que alimenta a fé é justamente as obras, né? Você recebe a fé, como Romanos 10:15 fala, que você recebe a fé pela leitura da palavra de Deus, você ouvindo o que Deus tem a você, você tem fé, acredita que Ele pode fazer. E a maneira em que você pode alimentar essa fé, essa crença, né, é a partir das obras, de modo prático. Minha mãe, como eu falei, ela sempre envolveu a gente nas coisas que tinha na igreja, né? Me lembro que tinham coral para criança, e ela colocava a gente para participar, escola sabatina, a gente fazia tudo. Eu lembro que todo final de ano passava uma listinha para todos os membros, né? Falando o que você queria ser no próximo ano. E eu me lembro que toda vez eu marcava sonoplastia. Não sei porque eu tinha uma paixão por sonoplastia. Eu sou de uma época, eu não sou tão velho, mas sou de uma época que não era data show, não sei dizer, uma maquininha que refletia a luz e você tinha que botar um papel transparente para essa luz botar a letra lá na tela. Eu sou tão velho assim, mas eu achava isso sensacional quando eu criança. E eu sempre colocava sonoplastia, mas eles viam a minha idade, viam que era muito pequeno e nunca me colocou. Mas nunca parei, não me decepcionei. Poxa, a igreja não quer me dar o cargo que eu quero, que eu possa exercer, então vou desistir da igreja. Não. Sempre trabalhei naquilo que precisava de ajuda e eu sempre gosto muito de estar à disposição para quem quer receber ajuda, né? Então, trabalhava com tudo um pouco. Minha mãe era diretora da ADRA também. Ela colocava a gente para trabalhar. As mãos dela era a gente também a serviço. E já falando um pouco sobre o Ano em Missão, sempre gostei muito de falar sobre Jesus. Em qualquer situação, em qualquer momento oportuno, em que alguém fala assim, olha, eu queria ouvir um pouquinho sobre Jesus ou falar sobre Bíblia, eu paro meu mundo para poder conversar com aquela pessoa ali. E aí surgiu essa oportunidade de conhecer o Ano em Missão através de uma amiga minha, uma ex-namorada, na verdade, ela me apresentou esse Ano em Missão. E ela falou, poxa, vamos participar? Eu falei, vamos. E aí, depois de um tempo, a gente acabou separando, mas eu já estava inscrito, eu falei, bom, vou participar. E, como eu falei, foi um projeto sensacional, que mudou a minha vida, né? Tanto é que eu gostei tanto que eu participei 3 vezes desse projeto. E em Rio de Contas foi sensacional, uma cidade desafiadora, né? Com um contexto de pessoas totalmente católicas e outra metade espírita, né? E em que a gente não tinha uma igreja que só tinha 2 membros. Então era muito desafiador para a gente aquele âmbito ali. E depois eu fui para Conquista, fui para Barra do Choça, viajei até São Paulo para poder participar desse projeto e foi fantástico. Sem contar também que todo ano eu sempre participei do Caleb. É um projeto que eu gosto muito, né? Já estou fazendo marketing aqui, não dá para ver a blusa, mas fazendo já o marketing aqui, Missão Caleb também sensacional. E acho que isso alimentou meu relacionamento com Jesus, né? Esse ver uma oportunidade, ver algo para fazer e mesmo que eu não tinha capacidade, minha oração para Jesus foi que me dê capacidade para que eu possa fazer. Me mostre caminhos, me mostre pessoas que eu possa ajudar. E ele sempre foi aberto, ele falou, bom, se você quer ajudar, a seara é grande, então vamos trabalhar. Que bom, né? E os ceifeiros às vezes são poucos. E que bom que há ceifeiros disponíveis. Qual que é o nome da sua mãe? Eu não lembro. É Maria Sueli, mas ela gosta só que chama ela de Sueli, tá? Pronto, então eu quero louvar ao Senhor pela vida da dona Sueli. Eu a conheci no Ano em Missão, né? O cuscuz com
E Gustavo falava, Leila, você tem que comer, o cuscuz é maravilhoso. Aí guardou um pouquinho do cuscuz para mim. Tava bem gostoso mesmo, pelo que eu lembro. E ela foi muito sábia, né? Eu louvo ao Senhor pela vida dela. Não ela, né? O Espírito que a capacitou. E o meu desejo é que hajam mais mães assim, porque assim, muitas dos nossos jovens estão saindo da igreja aos bocados. E isso é preocupante e triste também. Não é necessariamente culpa da mãe, mas nós, como principal exemplo para os filhos, e eu não tenho filho, mas eu tô lendo ultimamente com meu esposo no culto a meditação do Lar Adventista, e fala muito sobre isso, da influência, né? Que é extremamente importante. E louvado seja Deus por isso, porque você permaneceu. Você falando sobre isso me mostra também a importância, como eu disse, do jovem não ficar assim, sem fazer nada, né? Logicamente que nós, como líderes de igreja, como representantes de alguma coisa, temos que buscar essas pessoas. Existem pessoas tímidas no nosso meio que nunca vão se oferecer. Mas se eu chegar, se eu tratar bem, chamar, fizer amizade, a amizade fortalece os vínculos, né? Cristo fazia o quê? Ele alimentava, ele curava, ele sanava as necessidades físicas básicas ali, depois ele dizia, segue-me. E a pessoa o seguia, né? Com gratidão e amor também. Mas precisa dessa amizade que é extremamente necessária, né? E para Gustavo foi uma das coisas que o firmou, né? Participar. Então participe, querido, de um projeto. Não gosto, tenho vergonha. Ora a Deus. Alisson mesmo fala que ele tinha muita vergonha para pregar. E hoje vocês conhecem que Alisson, eu tenho que estar assim, ó, para ele parar de falar. E ele manda eu fazer isso. Aí ele fala, já? Só tem 5 minutos, mas para que você manda eu falar se você vai falar isso? Mas assim, hoje ele tem uma outra forma de lidar, né? Vocês conhecem quem já ouviu a pregação, para honra e glória de Deus, claro. Mas ele orou, ele disse que orava muito para que Deus tirasse a timidez, para que Deus desse força, e a gente tem que fazer o mesmo. Porque se nós ficarmos esperando cair do céu, ou já estou na igreja e basta, não é assim, né? E não é assim, Gustavo falando, pegando esse gancho, ele falando sobre o trabalho para Cristo. Houve um momento que mesmo depois de firmado, estudando, e esse é o caminho, podem acontecer contratempos, que é mais ou menos o que a gente vai falar agora, mas esse é o único caminho, estudar a Bíblia, oração, prática do que você tem estudado, né? Busca, crescimento espiritual. Mas houve um tempo na vida do Gustavo, que ele estava me contando, em que mesmo participando de tudo isso, eu acho que as pessoas acabam nos vendo como super-heróis, né? Você mas ele é muito espiritual e ele participa de todas as coisas. E as pessoas falam isso às vezes comigo, com o Alisson também. E eu fico por dentro pensando, Jesus, me ajude. Não permita que eu leve isso para o meu coração. O Senhor me conhece. O Senhor sabe o quanto eu sou, como eu sou por dentro. E na vida do Gustavo, teve um momento que foi difícil, não é, Gu? Mesmo tendo todo esse trabalho, ele passou por dias difíceis. Fala um pouco pra gente do que foi que aconteceu com você. Bom, como a gente estava conversando anteriormente, né? Você até se surpreendeu, mas era algo que, depois que eu tive no meu ápice, eu olhei um pouco para trás e eu percebi que eu escondi muita coisa debaixo do tapete, né? Tive uma época em que todo mundo olhava para mim, poxa, Gustavo tá bem, tá super, tá bem com Deus, e isso, não, tá bom, não mexe com ele, não toca nele, mas por dentro eu tava destruído, né? Eu cheguei no ponto em que meu sonho sempre foi fazer faculdade de teologia, eu consegui passar para a faculdade, eu consegui já estar lá dentro do NASP e tal, só que tinha um problema, eu estava com depressão e ansiedade, estava em alta, né? Chegando ao ponto de querer desejar a morte. E esse processo ele começou a se aflorar, né, piorar, digamos. Em 2020, no auge da pandemia, eu sou uma pessoa, Leila, ela me conhece, eu sou uma pessoa extremamente de tato. Eu preciso estar perto das pessoas, eu preciso abraçar, apertar a mão, eu gosto de estar junto das pessoas, e a pandemia meio que cortou esse processo. As pessoas, todo mundo afastado, com medo um de conversar com o outro, por causa de alguém que não conhecíamos, né? E nesse processo eu percebi que a minha espiritualidade, eu cheguei num ponto em que eu estava não firmado em Deus, mas firmado a eventos e lugares. Por exemplo, a igreja, a gente ficou com os cultos presenciais impossível de acontecer por causa da pandemia. E isso me esfriou espiritualmente, porque a minha espiritualidade estava condicionada à igreja ou a eventos. Eu estudava a lição não mais para eu ter um relacionamento com Deus, mas para poder comentar
e as pessoas verem que eu estava bem, né? Mas dentro disso eu fui me esfriando espiritualmente e minha saúde mental também estava piorando. Eu não sou muito de concordar com aquela visão de que a depressão é a falta de Deus, mas eu concordo que a presença de Deus ajuda a afastar também um pouco da depressão, claro. Temos que buscar ajuda profissional, temos que buscar auxílio dos nossos amigos, dos nossos familiares, mas também a gente não pode se afastar de Deus dentro desse processo, né? E dentro desse processo de depressão e ansiedade, experimentei coisas que não era para eu experimentar, como pornografia, como masturbação. Isso foi me esfriando e me desligando de Deus, sim. E foi um processo em que, assim como o Davi fala que ele se via num poço de lama, eu conseguia falar, poxa, eu estou pior do que Davi, né? Porque Davi, a gente via Davi como um rei, mas a gente sabe, lendo a Bíblia, sobre a vida secundária de Davi, o que ele fazia por detrás dos panos. Todo mundo me via pregando, cantando, fazendo tudo na igreja, poxa, o Gustavo tá bem, mas ninguém sabia o que tinha o Gustavo por detrás dos panos. E se passou 2020, como eu falei, nesse processo de depressão e ansiedade se arrastando, eu tentando preencher o vazio dentro de mim com outras coisas em que eu achava que poderia preencher, que poderia me melhorar o meu estado, e sem querer reconhecer de que a ausência de Deus estava causando tudo aquilo também na minha vida. E eu lembro que no início de 2021, não vou me lembrar a data precisa, mas eu lembro que foi na sexta-feira à noite, em que eu senti uma angústia tremenda, como se uma sensação em que alguém estava pegando meu coração e espremendo com uma força tremenda, e minha garganta parecia que o esôfago estava dobrando, ao contrário, e tudo isso ao mesmo tempo, uma agonia, e eu só pensava em morrer. Me lembro que eu estava em casa e estava deitado, e além enquanto estava deitado, minha cabeça estava maquinando. E eu olhava para a cama ao lado do meu irmão e sabia que na cama ao lado, debaixo da cama, tinha uma corda. E estava começando a maquinar em pegar aquela corda, amarrar no pau que tinha no quintal, assim, em cima. E já tinha pensado em escrever uma carta me despedindo de todo mundo, agradecer porque foram pessoas boas na minha vida, tentando explicar o porquê que eu estava fazendo aquilo, que eu queria aliviar uma dor interna em que nada que eu tentei no mundo conseguia suprimir, mas em que a morte era a minha única solução. Enquanto eu estava nesse processo, eu entendi que sim, eu não tinha poder algum sobre minha vida em querer tirar ela. E nesse processo, eu só me lembro de falar, Senhor, em oração, falar, Senhor, eu não sei o que te dizer, eu sei que o Senhor sabe o que eu estou sentindo, eu sei que o Senhor está vendo o meu plano aqui agora, de maquinar tudo, e eu queria fazer um ultimato com o Senhor, de que se o Senhor me abrir uma porta ou uma oportunidade, eu vou recusar esse plano aqui e vou seguir o que o Senhor quiser. Só falei isso, e naquela noite eu consegui dormir tranquilo, né? No sábado pela manhã, como eu falei, estava espiritualmente muito frio, não fui à igreja. Na verdade, a gente estava tendo o culto híbrido, né, que era remoto, e algumas pessoas iam para a igreja, se não fosse do grupo de risco e tal. Eu decidi não ir naquele dia, eu fui me entreter com outras coisas, com jogos, com séries, várias coisas. E eu me lembro de um amigo meu que eu queria citar e até falar o nome e agradecer muito ele, que é o Renan, hoje ele é pastor lá no Rio de Janeiro. Ele tinha me dito em dezembro, falando o seguinte, cara, eu estou me formando em teologia e vou fazer uma missão. E olha que legal, preciso contar um pouco dessa história. Eu conheci ele pela internet, eu acho que pelo Instagram, pelo Facebook, alguma coisa assim, e a gente pegou uma amizade muito forte. A gente nunca tinha se visto pessoalmente. E ele se formou em teologia, ele estava estudando teologia na época em que a gente se conheceu, se formou e ele falou o seguinte, cara, eu estou me formando em teologia e você pastor de OIM, eu vou liderar o OIM. E o pastor me deu carta branca para poder chamar algumas pessoas, eu queria te chamar, né? Na época em que a gente estava no OIM, em Rio de Contas, em Conquista, a gente sempre tinha essa promessa, poxa, a gente tem que participar de uma missão juntos para se conhecer e tal. E essa foi a oportunidade. E em dezembro, quando ele estendeu o convite, eu falei, cara, não, eu tenho outros planos, eu quero ficar aqui na Bahia e tal, e eu rejeitei. E aí, nessa oportunidade, em janeiro, voltando para aquela situação, eu lembro que foi um sábado pela manhã, ele criou um grupo para que a gente comentasse sobre a lição, né? Ele falou, prometeu que todo dia ele enviaria um pouquinho
do que tá falando a lição e tal. E eu sei que o Renan era enrolado, eu até brinquei com ele. Falei, não, esse grupo vai afundar e tal. A gente ficou brincando ali. E do nada, e aí eu não sei dizer ao certo se foi eu que escrevi ou se aleatoriamente foi uma pergunta. De verdade, eu não sei dizer o que aconteceu. Só que a gente chegou ao tal ponto de eu perguntar para ele, cara, tem vaga no OIM? Aquele pedido que ele tinha feito há um mês atrás, eu perguntei a ele, tem uma vaga no OIM? Ele falou, cara, tem mais uma. Você vai querer vir? E eu enxerguei aquilo como uma oportunidade em que eu tinha pedido na noite anterior para Deus, de eu rejeitar um pouco, esquecer o meu plano e seguir o plano dele. E ele falou, cara, eu vou. E aí agora imagina como eu chegarei para minha mãe, aquela que me ajudou, que foi a verdadeira mãe na fé, que me deu os passos ali cristão, e explicar para ela que diante de uma pandemia, diante de um estado que eu nunca fui, nunca tinha saído da Bahia, já tinha viajado para outras cidades, mas nunca tinha saído da Bahia. Minha mãe era super preocupada comigo, porque eu era o filho caçula, né? Hoje eu tenho uma irmãzinha de 2 anos, eu perdi esse cargo de caçula e os privilégios, né? Mas ela se preocupava muito comigo. E como eu iria explicar para ela que eu ia conhecer um amigo que eu nunca tinha visto, conheci na internet, e fazer um ano em missão lá, em São Paulo, uma cidade tão perigosa e tal. Mas esse desafio eu falei, entreguei na mão de Deus e falei, Senhor, se for da tua vontade, faça que tudo aconteça. Não tinha dinheiro nenhum no bolso, nenhuma reserva, nenhum real assim para comprar uma bala e falar assim, tenho isso aqui, não tinha nada. Não tinha uma mala para colocar as roupas, não tinha nada. Falei, Senhor, se for da tua vontade, que tudo aconteça. E eu lembro que isso foi num sábado e eu já tinha planejado a viajar no próximo domingo. Ou seja, tinha poucos dias para acertar tudo para poder viajar. E eu falei, Senhor, eu não vou fazer esforço nenhum para que isso aconteça. O meu plano ainda estava em vigor. Eu queria que eu me matasse e acabasse com aquele sofrimento que eu estava sofrendo. Mas eu queria ver até onde Deus iria para insistir na minha vida. E dentro disso, ele conseguiu dinheiro, ele conseguiu uma mala, ele conseguiu tudo. Todos os processos que eu precisava para poder estar em São Paulo, tudo aconteceu. E eu digo por mim, não fiz esforço nenhum. Eu lembro que minha mãe, quando eu noticiei para ela, e eles sabiam, o pessoal de casa sabia do meu estado mental, que eu estava mal, eu estava péssimo. E quando eu abri a eles, eu falei, mãe, eu vou para São Paulo. E isso é um chamado de Deus para minha vida. Eu lembro que a gente teve até uma conversa um pouco áspera, melhor, em que ela falou assim, como é que um Deus desse vai mandar o meu filho ir para São Paulo em meio à pandemia e tal? E eu só relembrei a ela várias histórias de missionários em que se complicou. Jonas foi no meio de Nínive, que é uma cidade extremamente cruel. Paulo passou por perrengues, mas por quê? Para a pregação do evangelho. E eu falei para ela, esse mesmo Deus que enviou esses caras, não é o mesmo Deus que está me mandando ir para São Paulo? E ela discordando, e aí meu irmão, eu estou na casa dele inclusive, ele falou assim, mãe, se ele quer ir, deixa ele ir. Eu lembro que depois ele tentou me convencer a ficar, e eu já estava decidido aí, e dentro desse processo, Deus também quebrantou o coração da minha mãe. Durante a semana, ela amoleceu o coração, porque no início da semana eu não queria olhar para minha cara, porque eu estava saindo de casa, estava fugindo dela, né, na cabeça dela. Mas no finalzinho da semana, ela estava perguntando, você está bem? Você está decidido? E a pergunta estava preocupada, poxa, você quer tal coisa para você levar para a viagem, né? Já tinha mudado completamente. E eu me lembro que foi uma viagem sensacional. Eu esqueci completamente do que estava acontecendo comigo e da minha situação psicológica, porque eu precisava assistencializar outras pessoas. Conheci pessoas maravilhosas, que poderia dizer o nome até delas aqui, e são muitas pessoas, a gente gastaria muito tempo, mas foi uma experiência sensacional. Só que, assim, essa experiência sensacional, ela era como uma montanha-russa. Eu tinha ápices de felicidade, de ver pessoas sendo transformadas, pedirem por Jesus, e a gente ali para oferecer, estender a mão e tal. Mas tinha momentos em que, quando eu estava no quarto sozinho, escuro, sozinho, eu pensava em morte, eu voltava àquele velho vício de masturbação, pornografia, e vivia nessa vida, nesse pêndulo entre coisas boas e coisas ruins, coisas boas e coisas ruins. Como eu falei, consegui passar para a faculdade de teologia nesse ano também, no ano de 2021, só que eu estava fazendo isso empurrando com a barriga o problema, né? E nesse processo eu nunca pedi a ajuda de Deus. Falei, Senhor, cura-me dessa situação. Eu não acreditava que se eu me esforçasse pelas pessoas, se eu fizesse o bem para as pessoas, eu iria algum dia esquecer e tudo estaria resolvido.
né? Mas não era bem assim. Eu me lembro muito bem que uma vez, não sei se você vai se recordar, de uma meditação que a gente teve em Rio de Contas. Nunca me esqueço dessa mensagem. De que, enquanto a gente estava meditando, falava sobre a história de Guilherme Miller. Que ele é um cara que se dedicava muito pelas outras pessoas, que chegava ao ponto de ficar doente. E aí a sua mulher, Ellen White, ela chega a reprovar. Fala, ou seja, como é que você quer ajudar as pessoas se você não se ajuda? Né? Nunca me esqueço dessa mensagem. E foi um ponto em que eu já, dentro do NAS, fui fazendo a faculdade, por um lado feliz, mas por outro todo destruído, né? E eu me lembrei dessa mensagem de que assim eu precisava me cuidar para poder cuidar das outras pessoas. E também nunca me esqueci de uma mensagem que minha mãe sempre me falou. Quando eu viajei para Rio de Contas, ela falou o seguinte: eu te dou permissão para você rodar o mundo. Para onde você quiser, você pode ir. E eu não vou te limitar. Eu não vou te prender, né? Mas sempre se lembre, quando você estiver lá, você tem um lugar para voltar. Então, em São Paulo, eu lembro que fui na quinta-feira à noite, eu começou aquela mesma ânsia que eu sentia no ano de 2021. Em janeiro eu sentia aquela ânsia, agora em 2022 eu sentia a ânsia de querer morrer. Enquanto eu estava ali com os meus colegas, estava todo mundo dormindo no quarto, eu estava acordado, tentando alimentar, estava alimentando os meus vícios, e aí, com aquele vazio, e só me vinha uma coisa na minha mente: tira a sua vida e acaba logo com tudo isso. Mas ao mesmo tempo eu conseguia ouvir uma voz, ou alguma ideia vinha na minha cabeça, e a mensagem que minha mãe falou: quando nada der certo na sua vida, quando você rodar o mundo e você não encontrar mais solução para nada, volta para casa. Me lembro que meu irmão, ele trabalha numa empresa que ele acorda muito cedo, né? E a única pessoa que eu achei assim, falar, poxa, não tô bem, eu preciso conversar com alguém, foi ele. Acho que 4 horas da manhã, mandando mensagem para ele no meio do trabalho. Ele contou que depois ele conversou com o seu patrão, né? De que ele se afastaria um pouquinho para conversar comigo. Eu falei: Henrique, eu não tô bem, eu preciso voltar para casa. E ele perguntou o que estava acontecendo. Eu falei: cara, eu não sei explicar, eu só quero voltar para casa. Ele falou: você já orou? Eu falei: já orei. E contei que tudo estava acontecendo, né? E ele, naquela conversa, ele conseguiu me acalmar. Diante disso, ele passou um pouco da minha aflição para minha mãe, né? Quando minha mãe acordou, ela perguntou se eu estava bem. Falei que não estava bem e tudo mais. Conversei com os meus colegas ali do quarto, falei que eu não estava bem, que eu ia voltar para casa. Todo mundo falando: ah, poxa, mas você está realizando seu sonho de estar aqui na faculdade. Tá? Eu falei: de verdade, mas estou destruído por dentro, como eu posso continuar? Me lembro que toda aula que eu iria era conteúdos maravilhosos, só que eu não conseguia ter uma visão do futuro, ou seja, eu não conseguia pensar no que eu iria almoçar, porque a minha cabeça só pensava: você vai morrer, é melhor você parar por aqui do que tentar continuar a vida. Né? Então foi um processo bem duro, até me consultei com psicóloga lá dentro da faculdade, mas eu contei meu real estado para ela e eu achei até estranho, porque diante de um psicólogo eu falei meu real estado e eu estava um pouco sereno enquanto aquilo, falando sobre morte, e estava tranquilo. E ela meio que se assustou e ela deveria, né, se manter calma diante dessa situação, só que era tão grave em que ela falou assim: bom, a gente tem um tratamento mais duro, mais para a gente poder tratar. Ou você pode voltar para casa e pode recomeçar tudo do zero. E você escolhe. Eu falei para ela: bom, já estou decidido voltar para casa. Porque entre você estar em dificuldade, longe da sua família, longe de que você ama, e você está na dificuldade perto de quem você ama, perto de quem te quer bem, é melhor você estar perto. E nisso eu voltei para casa, tive várias crises de ansiedade, que eu estar simplesmente, estou aqui conversando com você, vem um tumulto de problemas para cima de você, tudo junto, e você não tem controle, sua única reação é chorar. Me lembro do desespero da minha mãe em querer entender, querer me acalmar, mas não conseguia, porque eu mesmo não tinha controle, não tinha ciência do que era. Até hoje eu não tenho exatidão do que estava acontecendo, só que eu tentava buscar ajuda, né? E minha única ajuda é falar: me socorre. Dentro disso eu passei por psicólogo, psiquiatra, tomei medicamentos, comecei a trabalhar. Eu lembro que no trabalho, no início, foi bem dificultoso. Graças a Deus, Deus me abençoou com uma líder, ela é bem tranquila, é uma mulher de Deus também, agradeço muito a ela, de que ela soube me acalmar, ela soube me colocar, tipo assim, respira, ore a Deus, e isso me ajudou bastante nesse processo, né? Então, acho que o meu testemunho não é nada impactante em dizer: poxa, eu me converti por causa disso, mas
como eu falei, foi um processo natural em que eu, aos 8 anos de idade, foi me mostrado Jesus, um Jesus que era legal, que mostrava peças para mim, que tinha um lanche no final. E depois eu vim conhecer um Jesus em que ele me amava extremamente, que ele tinha planos bons para mim, que ele queria me oferecer uma vida eterna. E dentro disso tinha toda esse fogo ardendo dentro de mim, e eu compartilhava. Perdi minha timidez nesse processo todo porque eu tinha algo dentro de mim que era tão tremendo que eu não podia ficar calado. Eu não tinha controle da minha boca a partir de alguns momentos. E dentro desse processo eu viajei, conheci pessoas, mostrei Jesus para as pessoas, vi pessoas sendo transformadas, mas no fundo, eu estava destruindo a minha saúde mental. E eu olhando um pouco para trás, eu percebo que eu fui muito irresponsável comigo mesmo, em negligenciar algumas coisas, em achar que eu era forte, poxa, porque eu prego Jesus, Jesus é forte. E entenda que Jesus, nesse processo da sua restauração mental, na sua vida como um todo, ele é importante, ele é suficiente, só que eu também não posso negligenciar as pessoas que Jesus direciona para poder me ajudar. Ou seja, eu não posso dizer, poxa, Jesus vai me curar da ansiedade, ele tem poder para isso, mas ele também capacita pessoas para que me auxiliem nesse processo, né? Então, se talvez você esteja passando por essa mesma situação que eu, você já passou, e eu percebo que durante esse processo, Leila, de que eu conheci muitas pessoas que passaram por esse processo, né? Me lembro muito bem de Karine, né? Um abraço para onde é que ela esteja, em que ela tinha as mesmas coisas, síndrome do pânico, ansiedade, depressão. Eu me lembro muito bem em um diálogo onde a gente teve, e ela foi uma colega nossa em Rio de Contas, ela falou assim, Gustavo, eu sempre reclamava para Deus, por que ele permitiu eu passar por essas coisas, né? Por que ele permitiu que eu sofresse tanto assim? E ela fez uma pausa e depois ela comentou, ela falou, hoje eu percebo por que ele deixou, ele permitiu passar por tudo isso. Para que ele pudesse me dar forças, para que ele pudesse me suster, para ele poder mostrar o poder que ele tinha sobre minha vida e depois, no final, poder mostrar para as outras pessoas o Deus que pode fortalecê-las, né? E a gente conheceu outras pessoas em Rio de Contas que passaram por essa situação, né? E ela ajudava bastante porque ela teve essa experiência própria. E eu nunca esqueço a história dela porque não é que eu estou 100% curado. Hoje ainda sofro um pouco de ansiedade, de depressão. É um processo longo, duradouro de tratamento e tal, em que hoje eu olho para trás e percebo por que Deus permitiu passar por tudo isso. Espiritualmente falando, algumas pessoas poderiam falar, poxa, Gustavo está muito bem, estava estudando para ser pastor, para guiar ovelhas aos pés de Jesus, mas eu estava também negligenciando a minha saúde mental ao ponto de querer morrer. E eu percebo que Deus permitiu que tudo isso aconteça para que ele me mostrasse que nada preencheria minha vida, nenhum vício, nem outro tipo de coisa preencheria minha vida, a não ser Jesus, a não ser o seu amor, a sua graça estendida para mim, né? Então, foi um processo difícil, é um processo difícil, é um pouco difícil de falar, porque é uma coisa, não é uma coisa tão exata, é algo que tenho experimentado, né? Infelizmente, tenho passado, tenho vivenciado, e é uma luta constante, mas eu tenho certeza de que nessa luta constante Deus sempre esteve comigo, Deus está sempre comigo, né? Amém. Você estava falando e eu arregalando os olhos assim. Eu acho que você foi muito corajoso, Gu, em abrir isso para nós aqui, porque nem todo mundo falaria tão abertamente, eu estava vendo pornografia, sabe? Porque, assim, muitas pessoas nos olham, admiram, que não é o certo, porque o ser humano não tem que ser admirado, é Jesus. Se Gustavo prega, se Gustavo faz qualquer coisa e faz bem, e ele tem, como eu falei, essas coisas de tecnologia, e ele faz muito bem, e ele faz com afinco. Não é ele, é Jesus. Porque nós não somos nada. E as pessoas às vezes falam isso, e a gente até não quer e tal, mas acaba que influencia muito. E eu achei você muito corajoso em ter me contado isso, que essa parte eu também não sabia. E eu fico feliz por te vir aqui. Que bom que você não tirou a sua vida, porque eu não posso chorar, mas eu ia sofrer muito, porque eu te amo, você sabe. E uma vez eu lembro que eu falei contigo, eu comentei com o Alisson, assim, que eu falei rapidamente, aí como vão as coisas, acho que você falou assim, acho que foi até de maneira meio ríspida, tô deixando a vida me levar, uma coisa assim. Aí, mas eu já te conheço, aí eu comentei com o Alisson. Aí ele falou, tá estranho mesmo. Eu falei com ele algumas vezes, ele não respondeu. Aí eu falei, vamos orar por ele.
E eu acho que talvez tenha sido nessa época, né? E nós estamos cercados hoje de muitas pessoas, talvez com o mesmo problema, ou pior. E é fácil a gente dizer que fulano se afastou da igreja, é fácil a gente dizer que fulano está frio, mas nós temos que orar pelos nossos irmãos, que parecem muito bem, né? E não só porque eles parecem muito bem ou porque estão doentes, mas é nosso dever orar por nossos irmãos em qualquer situação. Porque talvez pessoas ao nosso redor estejam na mesma situação que Gustavo. E talvez não tenham tanta força como ele teve, não porque Deus foi melhor para ele, mas porque ele buscou, para continuar vivo. E hoje a gente ouve relatos de muitas pessoas que tiram sua própria vida, e isso é assombroso no Brasil, diariamente. Pessoas com depressão, e a gente... Porque é falta de Deus, porque tem pessoas que falam assim, é falta de Deus. Ellen White fala, no livro Patriarcas e Profetas, que Elias, quando ficou deprimido, naquela época, né, que Jezabel ameaçou, ele fugiu, ele ficou deprimido, ela disse que faltou a fé em Deus, realmente. Mas, assim, Deus conhece o nosso interior. Pode ter sido falta de fé, pode ter sido falta de amor, pode ter sido falta de Deus, pode ter sido falta de qualquer coisa. Nós não vamos suprir essa falta criticando o irmão. Nós não vamos suprir essa falta que está faltando nele, falando mal deles pelas costas, não ajudando, não orando, não incentivando. Pode ter sido falta do que for, não estou aqui para dizer quem conhece é Deus. Mas eu não vou suprir essa falta piorando a situação. Se você me entende? E assim, é complicado, são situações difíceis, só Deus mesmo, né, para nos dar a libertação. E ao mesmo tempo que eu falei, eu quero reiterar minha fala, de que a gente tem que participar, sim, das coisas, mas, assim, nós não podemos levar para os extremos. O inimigo é extremista, sabe? Ele ou é 8 ou 80. E nós não podemos ser assim, nós temos que participar, com certeza. Mas por que eu participo? Por que eu trabalho na obra? Por que eu louvo? Por que eu prego? Por Jesus, por amor. Não para ser vista. E as pessoas começam a elogiar. É ruim. Mas o Senhor canaliza, louvado seja Deus, eu faço isso porque Deus me ajuda. Canaliza isso para Jesus. E assim, a sua comunhão pessoal com Deus é mais que indispensável do que trabalhar na obra. É importante para o Caleb mesmo, no mês de janeiro, para você não ficar à toa sem fazer nada. É importante, mas assim, se você não tem um conhecimento de Deus, uma intimidade com ele, você faz 30 Calebs, não resolve nada. Pessoas são batizadas, você dá estudo bíblico, mas você vai se deteriorando cada vez mais. E quando você se apercebe, você está afundado, mal, infeliz, culpado, porque a culpa vem, eu não sou uma pessoa boa, eu não amo a Jesus, eu não vou dizer que não me pareça um pouco contigo às vezes, nessa mesma situação. Eu acho que todos nós já pensamos por esse lado, e precisamos vigiar, né? Precisamos estar atentos a isso, para não incorrer no mesmo risco, né? Pode falar. E nesse processo, como eu falei, da juventude, da fase jovem que estava envolvida na igreja, eu me peguei, né, nessa automação, né? Eu costumo dizer que é o cristão robótico, que faz por fazer, faz porque manda, faz porque foi programado para fazer. Só que eu sempre fui uma pessoa em busca de sentidos na vida, né? Tem até uma música de Jefferson Pilar, que no auge dessa depressão aí, quando eu estava começando, eu ouvia muito que fala sobre esse sentido, né? Que ele fala que ele buscou muitos rótulos, muitas máscaras, ele vestiu, mas ele não via sentido em nada de tudo aquilo. E eu fazia tudo, como eu falei, na igreja, tudo que me pediam para fazer, pela glória de Deus, ele me capacitava para eu poder fazer. Não medir esforços e tudo mais. Só que eu estava fazendo por fazer, estava fazendo porque mandavam fazer, ou porque me ensinaram a fazer e eu tinha que fazer. Não tinha sentido, não tinha finalidade em tudo aquilo. Hoje, se eu vou cantar uma música, eu me pergunto, mas tá, qual é o sentido dessa música? É para louvar a Deus ou é para que as pessoas vejam que eu tenho uma voz bonita? Né? Então a gente tem que entender que nesse processo aí a gente pode cair nessa automação também, de fazer por fazer, fazerem porque te mandaram, ou porque você foi feito para fazer aquilo. Sim, você foi feito para adorar a Deus ou para você servir a Deus. Só que o sentido da sua vida você tem que buscar, você tem que fazer isso para que Jesus seja glorificado, para que as pessoas conheçam Jesus e para que as pessoas sejam salvas por Jesus, não é por sua causa. Você é só um instrumento na mão dele do que ele quer fazer, não é? Exatamente. E tudo isso ao mesmo tempo de que eu amo a Jesus e por isso que eu faço. Eu gosto muito de fazer a obra, mas às vezes nós temos que nos policiar, né? Porque assim, a gente corre demais para não chegar a lugar algum.
corremos, corremos, corremos para Jesus, mas não conseguimos alcançar o alvo. E isso é ruim, né? Mas aí, Gu, depois de todo esse tempo ruim, hoje, como tem sido sua vida hoje? Como você tem lidado com isso? Você disse que ainda teve algumas crises, mas como tem sido hoje? Assim, na sua vida cotidiana, para você lidar com tudo isso? Bom, eu mudei muito de plano de 2021 para cá, 2022. Depois de 2020 a gente perdeu um pouquinho das datas aí, né? Eu mudei muito meus planos porque não porque eu queria mudar, mas creio que Deus quis mudar meus planos, né? Sempre sonhei, sempre as pessoas me falavam, me elogiavam, falando assim, poxa, você vai ser um bom pastor e tal. E eu achava que isso era um plano de Deus para minha vida. Mas eu percebi que, com o passar desse tempo, que o plano de Deus para minha vida era outro. Enquanto eu queria viajar o mundo, rodar o mundo, pregar sobre Jesus e tal, eu percebi que eu precisava estar em casa, eu precisava estar com minha família, eu precisava pregar para minha família, eu precisava pregar para minha comunidade, para depois pensar no mundo por aí afora. Também, como eu falei, eu queria fazer muito teologia, virar pastor e tal, virar um acadêmico, mas hoje eu percebi de que, assim como eu sofro por isso, como você bem falou, algumas pessoas passam diante dos nossos olhos e a gente não sabe da realidade dessa pessoa, né? Eu percebo que eu estou mais voltado para fazer psicologia do que teologia. Eu amo teologia, só que quero muito poder ajudar as outras pessoas, né? Eu quero muito entender o que é que elas têm passado e como eu posso auxiliá-las. A gente sabe que no final de tudo é a partir do que a pessoa quer. Nada adianta eu pagar o melhor psicólogo do mundo se eu não quero mudar minha situação, né? Mas para isso eu preciso entender o que ela está passando e depois eu dizer a ela, você quer mudar? Se ela quiser, estou à disposição. Hoje em dia, minha rotina ela é bem apertada, você bem sabe, né? Eu não gosto muito de ter tempo para não fazer nada. Apesar de ser muito preguiçoso, eu gosto muito de fazer muitas coisas ao mesmo tempo e ajudar muita gente. Eu vou confessar outro pecado, que eu sou muito preguiçoso. Mas eu sei que meu tempo ocioso, eu acabo pensando coisas ruins. Acabo pensando em morrer, acabo pensando, vou me afastar de Jesus, quero entregar tudo e tal. Hoje, eu desempenho trabalho na igreja, eu converso com os outros líderes. Olha, hoje eu sou ancião da igreja onde eu frequento. Hoje eu oriento as pessoas, olha, você poderia fazer isso, ajudo elas nas ideias que elas têm para poder desenvolver no meu trabalho. É um trabalho um pouco cansativo. Eu acordo 3 da manhã, chego em casa 3 da tarde, chego em casa, vou ajudar minha mãe com o neném, ajudo ali com a brincadeira, entretendo ela, alimentando, brincando com ela. E no final do dia só tenho para descansar, estudar e descansar, né? Então é uma rotina bem apertada, a gente até tem dias querendo gravar isso aqui, só que eu falei, Leila, minha agenda é bem apertada, assim. Então, eu louvo a Deus pela vida que eu tenho hoje, porque antes eu me preocupava muito só com os outros e esquecer de mim. Hoje, assim, eu me preocupo com os outros, mas também preocupado comigo. Eu preciso estar bem para poder auxiliar as outras pessoas, né? Então, é uma rotina que eu me cuido, eu passo tempo comigo, passo tempo com Deus, que também é uma coisa nesse processo importante. Eu acabei esquecendo de citar isso, mas isso é fundamental. Isso tem sido fundamental na minha vida, entender o valor de Deus na minha vida, entender como Ele está entretido comigo, no sentido de, assim, eu estou numa dificuldade, ele está interessado em resolver o meu problema, em me fazer bem, e como eu falei, em querer ter uma vida eterna ao meu lado, né? Então, hoje eu entendo isso na minha vida, hoje esses pensamentos de querer matar, eu não vou te falar, foi extinguido. É muito, muito raro. Ou então, quando eu tenho, eu já lembro, poxa, Jesus tem um plano melhor para a minha vida. Quando eu penso em coisas ruins sobre a minha vida, eu penso o quão bom Deus, os planos de Deus para a minha vida, como diria Jeremias, os nossos planos é isso aqui, os planos de Deus é isso aqui para a nossa vida, né? Então, quando eu olho para Deus, olho tudo que Ele tem para me oferecer, e olho tudo que o meu eu quer oferecer para mim, eu percebo que, como Provérbios até diz, que o meu caminho é um caminho de morte, mas o caminho que Deus tem proposto para mim e para as outras pessoas é um caminho de vida e vida eterna, né? Amém. Que lindo. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça a cada dia, que o Senhor te ilumine cada vez mais, porque você tem capacidades, você sabe disso, não por você mesmo, mas porque Ele te deu e quer te dar mais. Ellen White disse que a gente sempre pode melhorar, e é verdade. Ao mesmo tempo, eu faço das suas palavras as minhas, de que, sim, nós temos que cuidar dos outros, nós temos que
nos deixar gastar, com certeza. Eu tenho um irmão com fome e eu fico com fome para que ele possa comer, como Cristo fazia. Só que Cristo buscava o quê? Ele passava noites em oração. Ellen White diz que o sol quase nunca o encontrava na cama, porque ele acordava mais cedo para orar, porque ele sabia que durante o dia ele ia entrar em contato com pessoas. Tem aquela parte da atmosfera, que a atmosfera do outro pesada nos contamina também. E se eu não estiver firmado em Deus, se eu não estiver com a minha vida entregue ao Senhor, se eu não estiver buscando, me firmando, eu não vou poder ajudar outras pessoas. Porque é melhor dois do que um, porque quando um está em pé, um cai, o que está em pé levanta. Mas se os dois estiverem caídos, quem poderá levantar? Mesmo sabendo que existe um Deus, se eu não for até ele e tentar segurá-lo na mão, ele não pode ultrapassar a barreira do livre-arbítrio, né, para fazer isso por mim. Então, nós também precisamos nos cuidar psicologicamente, internamente, passar mais tempo com Deus, conhecê-lo mais, para que na hora que eu for passar para outras pessoas, esse conhecimento possa ser tão verdadeiro que as pessoas vão dizer, isso aqui é real, ele anda com Jesus, ele é amigo de Jesus. E um amigo fala do outro com muito mais facilidade. Eu posso falar de Gustavo, se você me perguntar. Hoje talvez não tanto, mas antigamente eu falaria mais, porque nós éramos amigos, muito amigos, irmãos em Cristo. E apesar de tantas coisas, nós nunca, assim, a gente já, sei lá, conversou várias coisas, mas a gente nunca se separou, mesmo depois muitas coisas aconteceram, mas assim, eu poderia falar porque eu conheço. E hoje, se eu buscar conhecer mais a Cristo, eu também terei mais possibilidade de falar dele melhor, porque será com mais propriedade, e eu também cuidarei de mim. Porque quando eu busco conhecer a Cristo, eu estou automaticamente cuidando de mim também. Né? Tudo isso com equilíbrio. O texto de hoje falou isso. O espírito que o Senhor nos dá não é espírito de covardia, mas espírito de amor, poder e equilíbrio. Então, tudo com equilíbrio para que nós possamos realmente glorificar ao Senhor. Então, para a gente finalizar, Gu, eu quero que você fale para a gente um texto que te acompanha, um texto bíblico que está sempre no seu coração, e finalize com uma mensagem, né? Para pessoas que talvez tenham passado pelo mesmo que você passou e que está numa situação difícil, que você possa aconselhar. Já que você quer ser psicólogo, comece a trabalhar agora para a obra, por favor. Cara, eu imaginei que você me faria essa pergunta, e eu pensei bem, eu falei, poxa, tem vários textos que eu poderia colocar aqui, que eu poderia relacionar com minha vida, né? E vários passou por minha mente, assim. Só queria, antes de ler o texto, falar uma coisa também. Ontem, até no jantar, eu preguei sobre isso, de que eu falei um pouco sobre a insegurança, né? E eu achei incrível como perguntei ao diretor jovem se teria uma temática, ele me passou a temática, e quando eu vi que o tema era insegurança, eu vi que tinha tudo a ver com uma pessoa que era extremamente segura, que era eu, e eu precisava falar sobre insegurança. E eu me lembrei de um personagem que a gente olha muito para ele, e assim, a gente olha bastante para os feitos dele, achando ele uma pessoa sensacional, mas não percebe que inicialmente ele era uma pessoa insegura, que era Moisés. A gente vê que ele é um cara que abre o mar vermelho, que escutava as pessoas, milhares de pessoas diariamente. Eu não conseguiria ter essa capacidade dele, né? Mas ele inicialmente ali, quando Deus o chama, Deus mostra o seu poder a ele dá várias desculpas para Deus, ele revela a sua insegurança diante de Deus, e Deus ali, ele trabalha na vida de Moisés para mostrar, Moisés, é importante isso aqui para você. Eu não estou te chamando porque eu preciso de você, é porque você precisa de mim, você precisa dessa obra. Daí eu percebo que também durante a minha vida, Deus tem insistido em mim, e Deus tem insistido nas pessoas que estão nos escutando, não é só a gente prestar atenção, porque não é porque ele precisa de nós para completar a obra. Eu não creio que Deus precise de nós. Ele tem poder para finalizar a obra quando ele quiser. Só que ele percebe que essa obra também ela tem um poder eficaz na minha vida. Eu me lembro na última quarta-feira agora, uma jovenzinha pregou e ela falou o seguinte, de que se o único intuito da obra de Deus fosse pregar o evangelho, ele teria feito isso. Então a obra de Deus ele tem poder eficaz na nossa vida e na vida da outra pessoa que está recebendo também essa mensagem. Bom, e o texto que eu lutei para poder definir qual seria, e tem vários textos que eu poderia aplicar na minha vida, mas dentre eles eu gosto muito de Filipenses 3. Filipenses 3, Paulo ele vai falar um pouquinho sobre quem ele é. Ele fala, enquanto as pessoas se preocupam em dizer, eu sou isso, eu sou filho de fulano de tal, e isso, aquilo, e eu sou bom por causa disso. Ele fala, bom, eu sou hebreu, eu sou judeu, eu falo várias línguas, isso e aquilo. E no verso 7 ele fala uma coisa que eu gosto muito desse verso. Ele fala o seguinte, mas o que é para mim, o que
o que para mim era lucro, isso eu considerei como perda por causa de Cristo. Ou seja, quando as pessoas olham para a minha vida, e como Leila falou, tenho essa dificuldade, eu sou muito egocentrista. Quando as pessoas olham assim e falam, cara, você é um cara fascinante. Quem é uma pessoa com mais intimidade, eu falo para ela, se você me conhecesse internamente, você perceberia que eu sou um lixo de pessoa. Tudo que eu faço de bom, tudo que eu sou hoje e tenho para oferecer às pessoas é Jesus na minha vida. Eu não tenho nada de bom para oferecer para alguém. Muito pelo contrário. Então, quando as pessoas olham para a minha vida, olham para o meu passado, você é filho de Maria Sueli, que é uma pessoa importante aqui na comunidade, sua família é isso. Toda vez que eu cito o nome Chaves, vem lembranças boas para outras ruins, mas vem lembranças boas na maioria. E porque eu sou de uma família assim, você faz várias coisas na igreja, você tem tal cargo. Eu considero tudo isso como perda, quando eu olho para a minha vida, né? Tudo que eu tinha como título para poder me engrandecer, eu considero isso tudo como perda, porque eu joguei tudo isso fora porque, como ele diz no verso 8, sim, eu considero isso tudo como perda por causa da sublimidade, que é o evangelho de Cristo. Então, eu pensei em tirar minha vida. Eu pensei, quando eu cheguei, achei que estava no ápice de tudo aquilo, eu pensei, poxa, eu vou acabar com minha vida, eu vou acabar com o meu sofrimento. Mas isso foi uma das coisas que eu pensei. Eu considero isso como refúgio. Uma das palavras que poderia ser para refúgio, como lixo, como um cocô ali de um cachorro, alguma coisa assim. E eu considero isso como nada, porque tem algo mais sublime para minha vida. Tem o que Cristo quer viver na minha vida, né? Como Paulo até mesmo diz, eu não vivo mais, mas quem vive é Cristo que vive dentro de mim. Então, a mensagem que eu passo para você hoje se cuide, não por sua causa, sim, por sua causa também, mas por Cristo, porque Cristo precisa te usar. Cristo, ele tem planos para sua vida aqui ainda na Terra, porque ele tem planos para você durante a eternidade, mas para você chegar lá, ele tem planos aqui antecipados para você aqui na Terra. Então, se cuide. Se você passa pelos mesmos problemas que eu passo ou já passei, eu te digo que a única solução para a sua vida é Jesus. Jesus, ele capacita pessoas, ele orienta pessoas, guia pessoas para que ele possa mostrar o seu poder a você e para que ele possa resolver o seu problema e colocar em ordem o plano que ele quer para a sua vida. Então, entregue sua vida no amor de Jesus. Por isso que eu acho que, não, eu tenho certeza que o texto para esses momentos de testemunho é sempre. Porque eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que esperais. Né? E é isso que a gente ouve. Você fala que o seu testemunho não é tão grandioso assim. Tudo que Deus faz é grandioso, cara. E eu fiquei muito impactada, falou muito comigo, que Deus seja louvado, porque você está vivo hoje e só Ele deve ser louvado por isso. E às vezes nós pensamos isso. Eu já falei com algumas pessoas, mas eu não tenho nada assim, porque as pessoas pensam que o testemunho grande eu era ladrão, traficante, roubava, matei, estuprei. Não. Eu conheci Jesus quando criança, eu nunca saí da igreja. Eu tenho dificuldades muitas, mas eu tenho a Jesus. Isso é um grande passo, né? Na verdade, tudo que Deus faz é grandioso e deve ser louvável, porque é por Deus, né? Então, eu agradeço, querido. O meu desejo é que você, que está passando pela mesma dificuldade, ore a Deus. Quem sabe você quer ter um pedido de oração, quer pedir por alguém, nos comentários você pode colocar o seu nome, colocar o nome de alguém. Vamos tentar fazer até mesmo uma corrente, né, de oração por estas pessoas, porque assim, quanto mais oração, mais poder, e só Jesus pode. Ao mesmo tempo que nós precisamos ter equilíbrio, mas só Jesus pode. E não é, esse povo de crente só fala de Deus, porque só Ele pode, só Ele tem o poder. Né? Então, vamos para direto para a fonte. Eu posso ficar rodeando. Psicólogo, que eu não digo que seja ruim, medicação realmente eu evito mais assim, cada um com o seu cada um, mas assim, não vamos ficar rodeando a terra prometida, vamos invadir Jesus. A terra é Cristo, ele é nossa herança, então vamos pedir a ele, falar com ele, falar sobre ele, e que o Senhor seja para sempre glorificado. Aí eu agradeço mais uma vez pela oportunidade, eu fico muito feliz de poder ter estado aqui mais uma vez. Como eu sempre digo, que Jesus possa ter te tocado. E para nós finalizarmos, eu vou pedir para o Gustavo fazer uma oração. E eu finalizo aqui dizendo que Deus é bom. Prove e veja o quanto Deus é bom. E os planos que Ele tem para você, eu não consigo nem começar a contar, porque são tão grandiosos que nem você imagina. Quando você vir, você vai ficar, nossa, sim, Jesus te ama, querida. Permaneça com Ele. Vamos lá.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, somos a Ti gratos por Tua grandeza, por Tua misericórdia, pelo Teu amor, por Tua graça estendida à nossa vida, Senhor Deus. Eu, exclusivo, eu Te agradeço porque o Senhor tem me concedido vida, e para mim é um privilégio enorme estar vivo, Senhor Deus. Mas essa vida que vivo eu, como diria Paulo, não vivo mais segundo a minha carne, segundo as minhas vontades, mas vivo aquilo que Cristo quer que o Senhor quer que eu viva, né? E Senhor, o Senhor conhece essas pessoas que estão nos ouvindo, e eu experimentei um pouco do seu poder, infelizmente experimentei o lamaçal, o profundo, o mais fundo que o ser humano poderia chegar, mas também experimentei a tua mão poderosa me resgatar dali, Senhor. Experimentei a tua mão me salvar da morte, daquilo que eu desejava para mim e que eu achava que era o meu ponto final. Mas o Senhor me mostrou que aquele ponto final era somente uma vírgula de uma história grandiosa que o Senhor ainda teria o que o Senhor queria escrever para mim. Hoje não sei ao certo o que o Senhor pretende para mim no futuro, mas sigo na fé, sigo na confiança de que o Senhor tem guiado e o Senhor tem orientado a minha vida. Seja também com a vida dessa pessoa que, se porventura, esteja perdido durante a vida e que acha que o ponto final é a resolução de tudo, que o Senhor mostre a ela a tua luz, a tua graça, o teu amor, para ela entender de que o Senhor é o dono, o Senhor é o provedor, o Senhor é responsável pela nossa vida, ao ponto de que o Senhor quer nos oferecer uma vida e uma vida em abundância e ainda mais uma vida eterna, Senhor Deus. Nos cura, Senhor, das nossas necessidades, nos cura dos nossos problemas, das nossas dificuldades, das nossas doenças, nos cure, Senhor Deus. Só o Senhor tem poder para nos salvar de tudo aquilo que nos leva à perdição. Por favor, Senhor Deus, continue conosco e continue com esse projeto de mostrar o quão o Senhor é poderoso em nossas vidas. Seja conosco, nos abençoe, livra-nos do mal. Isso que eu peço em nome de Jesus. Amém. 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 Vou parar o vídeo aqui. Eu sempre esqueço onde é que eu paro. Pronto, eu vou parar.